Então, gente, voltando aqui que na página 13, na seção Conexões, vocês vão fazer a leitura dos textos que estão na seção Conexões e depois vocês vão refletir sobre esses textos, pode até comentar aí com os pais, com os colegas, de repente via WhatsApp, fazer uma dinâmica de discussão, até com o professor através do WhatsApp ou pelas ferramentas do Google, da classe na sala de aula do Google. Pode conversar comigo, pode discutir comigo ou pelo WhatsApp também. E vocês vão fazer uma pequena pesquisa e vão opinar. Na verdade, vocês vão elaborar um pequeno, uma pequena opinião sobre o assunto desses textos que estão apresentados aqui. Agora sim a gente vai falar sobre cultura. O que é cultura a grosso modo? Conjuntos de realizações humanas e de padrões e códigos de determinada sociedade. Aí a cultura. Para muita gente, cultura ela está resumida em algo de uma forma muito sintetizada, né? Tá, eu estou sendo até redundante, resumida, sintetizada já é redundância, mas é mais ou menos isso mesmo, né? Para muita gente, cultura é algo muito simples, muito pequeno, e ao contrário, cultura é muito vasto, a cultura é muito vasta. Se você perguntar a várias pessoas qual é o significado do termo cultura, perceberá que esse conceito varia e é empregado em diversos sentidos. Por exemplo, relacionado à produção artística e intelectual, sinônimo de refinamento e elegância, cultura de micro-organismos e cultura agrícola. No entanto, precisamos de uma definição que se aplique ao estudo de história, porque a cultura tem vários significados. A gente pode usar a cultura artística, a cultura laboratorial, né? A cultura agrícola, a agricultura seria daí, né? De acordo com o dicionário de conceitos históricos, a definição de cultura como conjunto de realizações humanas, materiais ou imateriais, leva-nos a caracterizá-la como um fundamento básico da história, que por sua vez pode ser definida como o estudo de realizações humanas ao longo do tempo. Entre os diversos significados apontados pelo dicionário Aurélio, lê-se que cultura é o conjunto de complexos dos códigos e padrões que regulam a ação humana individual e coletiva, tal como se desenvolve em uma sociedade ou um grupo específico e que se manifestam em praticamente todos os aspectos da vida: modo de sobrevivência, normas de comportamento, crenças, instituições, valores espirituais, criações materiais e etc. Ou seja, a cultura é muito mais ampla do que a gente imagina. Está inserida na cultura a religião, a culinária, o vestimento, as festas, as divindades, os calendários agrícolas, os calendários religiosos. Está inserido na cultura o modo de ser das pessoas, o modo de ensinar as crianças, enfim, toda uma complexidade de variações de atitudes do dia a dia de uma coletividade. Em suma, se considerarmos cultura como síntese entre as duas definições apresentadas, nos referidos dicionários, estaremos ampliando significativamente nossas possibilidades de análise histórica, isto é,
relacionando cultura com as realizações humanas e os padrões e códigos de determinada sociedade, podemos buscar outras informações sobre o passado. Afinal, com base nesse conceito dilatado de cultura, temos como o cotidiano e as mentalidades passam a ingressar o rol de assuntos a serem estudados pelos historiadores. Quando se estuda um determinado povo, eu vou estudar diversas particularidades desse povo. Então eu vou estudar o modo de vida, a localização onde viviam, em que época viviam, como viviam, o que comiam, que festas religiosas possuíam, que crenças tinham, haviam divindades, eram nômades, seminômades, viviam em cabanas ou em casas, criavam animais ou não, praticavam agricultura ou não praticavam só a coleta, que grau de desenvolvimento eles estavam. Tudo isso faz parte da cultura desse povo. Então é um conjunto muito mais amplo do que a gente imagina. Estudar o cotidiano das sociedades passadas possibilita ocupar-se com questões relativas a amor, casamento, alimentação, brincadeiras, trabalhos, festas, entre outras muitas coisas. Esse tipo de abordagem histórica ganhou outros adeptos no final do século XX, enriquecendo o conhecimento do passado e muitas vezes tornando-o mais interessantes, pois alguns temas que começaram a ser analisados são extremamente sedutores e interessantes. Bom, aí nós temos interpretando documentos, na página 15. Nós vamos ter um texto falando sobre o historiador Carlo Ginzburg, um texto contando toda uma produção de uma época, de um ponto de vista historiográfica que ele defendia. E depois, na página 16, nós vamos ter o texto que eu particularmente acho extremamente interessante e importante, que é o do Bertolt Brecht, Perguntas de um Operário Letrado. Eu conheço esse texto por Perguntas de um Trabalhador que Lê. E ele vai fazendo uns questionamentos, justamente do que eu já expliquei, né? Que a história apresenta apenas nomes de reis, mas e os personagens secundários não aparecem? Bom, com base na leitura do texto do Ginzburg e do poema do Bertolt Brecht, responda às questões. Então vocês vão ter três questões para responderem sobre esses dois textos, tá? Eu também já publiquei lá na página do Google para que vocês façam o exercício. E depois nós temos as atividades, a hora de estudo, página 17 e página 18. O que eu fiz lá para vocês? Eu copiei esses exercícios e coloquei num arquivo de
um arquivo editável. Para vocês podem editar esse arquivo. Como eu fiz um recorte dessas páginas, vocês não vão conseguir escrever em cima nos espaços que estão aí como está na página, tá? O que vocês vão fazer? No final da página, vai dar duas páginas, né? Duas páginas de questões. No final da página, vocês vão fazer o gabarito dessas questões. Por exemplo, questão número 1. Questão número 1, vocês vão ler um pequeno texto. Com base no texto, vocês vão responder a questão A e a questão B. Depois, a questão número 2 é uma questão objetiva. Vocês vão escolher uma alternativa. A questão número 3 só tem uma alternativa também. Questão número 4 só tem uma alternativa. Questão número 5 só tem uma alternativa. A número 6 uma alternativa. E a questão número 7 também é uma questão dissertativa. É uma questão de cunho pessoal. Vocês vão ler o texto da Política do Pão e Circo, né? Vocês vão fazer uma reflexão e vão fazer um texto de opinião pessoal. O que vocês vão fazer? No final desses exercícios, vocês vão escrever, por exemplo, 1, letra A e a resposta. Dá um espaço. B e a resposta. Depois, 2, na frente, tracinho, a letra correspondente à resposta que você acha que está certa. E assim por diante, e até o número 7, 7 e a resposta dissertativa, tá certo? Vocês vão responder isso para mim e vão mandar de volta para que eu faça a correção. Depois, o que vocês vão fazer? Lá no caderno de atividades, de vocês, vocês vão lá no primeiro capítulo. Nesse primeiro capítulo, tem todos esses slides que eu montei para vocês. Por isso que eu falei para vocês, não se preocupem, vocês vão ter os slides em PowerPoint para vocês analisarem novamente, e vocês vão ter os slides na apostila de vocês no no livro de atividades, tá? Os slides estão no livro de atividades, ó, vou mostrar aqui para vocês. No livro de atividades está o caderno de atividades, tem todos os slides, tá? Vou dar vou virar a câmera aqui um pouquinho. Olha, pessoal, essa foi a primeira aula. Talvez tenha sido longa demais, complicada, difícil, não sei. Eu quero opiniões de vocês, eu quero que vocês me dêem uma devolutiva, digam para mim o que vocês acharam da aula, se foi muito longa, se vocês preferem que eu faça apenas tópicos e explique tópicos sem fazer a leitura do texto. Mas aí eu preciso que vocês se comprometam comigo, que vocês vão ler o texto vocês em casa na íntegra, tá? É preciso ler o texto todo, o capítulo inteiro, pelo menos uma vez. Na sala de aula, a gente vai combinar, assim que a gente estiver juntos novamente, em breve, se Deus quiser, nós vamos combinar a melhor forma de trabalhar os textos.
Eu particularmente prefiro fazer a leitura com vocês, porque aí eu tenho certeza que vocês leram o texto, que vocês realmente viram o texto. Tenho certeza que leram. E eu costumo, à medida que vocês vão lendo, vou explicando e vou falando para vocês, grifem aqui, faça uma marca aqui, coloca uma observação, faça uma anotação no caderno sobre tal assunto que é importante. Ou vou criando um quadro sinótico na lousa para que vocês vão tomando nota. É uma didática diferente, talvez, da professora que vocês tinham. A gente vai adaptando até a gente chegar num ponto que a gente consiga trabalhar perfeitamente. Eu quero uma devolutiva de vocês desta aula de revisão. Na verdade, eu expliquei o texto, o capítulo inteiro novamente. Eu não fiz uma revisão, porque eu ia fazer uma revisão só com os slides, mas eu preferi fazer a leitura do texto na íntegra. Ficou um pouco longo, nós vamos ter acho que uns 3 ou 4 arquivos, porque eu consigo gravar de 30 em 30 minutos, então nós vamos ter acho que uns 3 arquivos ou 4 arquivos sobre esse conteúdo. Me deem uma devolutiva, o que vocês acharam, como que ficou, se vocês entenderam. Qualquer dúvida vocês me chamem no WhatsApp e eu dou o retorno para vocês imediatamente, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, espero que eu tenha sido claro, e é isso que no momento que eu posso fazer. Quero aprimorar essa prática de videoaula, essa é a primeira videoaula que eu estou fazendo. Eu abri um e-mail novo só para a gente trabalhar, tá? Só para a gente trabalhar as aulas do colégio. Eu abri um e-mail só para isso e abri um canal no YouTube para eu publicar as aulas caso eu não consiga anexar as aulas lá na sala de aula do Google. Se ficar muito pesado, eu coloco o link e vocês puxam pelo link no meu canal, tá? Daí lá no meu canal, não esqueçam de deixar um like, né? Um joinha, curtir o meu canal, coloque aperte um sininho para vocês terem, se inscrevam no canal, para vocês terem, clique no sininho para vocês terem informações quando tiver vídeos novos. E aí dessa forma nós vamos nos comunicando até que as coisas voltem ao normal, que eu espero que seja o mais breve possível. Tá bom assim? Então, um grande abraço a todos e até a próxima aula.